Pessoal, boa noite. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Na 5, perdão, é na 5. É na 5, né? Muito bom ver a classe assim florida. O irmão tá começando hoje, né? Era para ele ter vindo na aula passada. Na semana passada. Seja muito bem-vindo, tá bom, meu irmão? Jonas. Mas não é o Fujão, não, né? Fujão? Meu Deus. Mais alguém começando novo aqui? Não, né? Bom, pessoal, na página 5, nós havíamos entrado no assunto adventista do sétimo dia, na aula passada. E, bom, para refrescar a nossa memória, o que quer dizer mesmo adventista do sétimo dia? Hã? A palavra adventista vem de advento. E advento, que quer dizer a volta, vinda. E o sétimo dia? Sábado. Então, as duas crenças mais importantes dentro da seita chamada de adventista do sétimo dia é a volta, a vinda de Jesus, o arrebatamento e a guarda do sétimo dia, o sábado. Bom, eu falei aqui um pouquinho semana passada que os adventistas, eles são muito fixados na questão do arrebatamento da igreja. Só que, diferentemente daquilo que nós acreditamos, eles propõem datas. Aliás, algumas datas foram instituídas pelo fundador, né, dessa seita. Algumas delas foram ditas que não se cumpriram, porque nós estamos aqui. Quem crê no arrebatamento? Então, se você está aqui é porque ainda não aconteceu o arrebatamento. Então, dentro dessa questão, nós na aula passada falamos que a seita errou no prognóstico. E também falamos um pouquinho da guarda do sábado. Até expliquei aqui por que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Explicando para eles, ou explicando para vocês semana passada, que o que é mais importante na lei é a sua interpretação, não a letra. Olha que coisa interessante. Jesus, ele veio para abolir a lei de Moisés? Não. Aliás, ele declarou: eu não vim abrogar a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir. Aliás, para dar a verdadeira interpretação da lei. E aí, por exemplo, quando você pega Mateus 5 ao capítulo 7, que ali está o Sermão da Montanha, o próprio Cristo, ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito, ou seja, ouviste o que foi dito na lei, olho por olho, dente por dente, vírgula, porém eu vos digo. Aí ele vai dar a interpretação da lei: amarás o teu inimigo, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem. Olha só a diferença. Outra coisa, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, não adulterarás, vírgula, porém eu. A interpretação de Cristo: eu, porém, vos digo, se você olhar para um corpo de uma mulher e atentar para isso, você já cometeu adultério com ela, já se constituiu adultério. Ou seja, na interpretação de Cristo, o adultério é configurado não somente pelo contato físico, mas sim pela imaginação. Na lei, tem que ter o contato físico. Veja que Jesus veio para cumprir a lei. E na questão do sábado não é diferente, né? Por exemplo, lembra do texto bíblico em que Jesus está dentro de uma sinagoga e ele para a pregação e chama uma mulher encurvada de 18 anos? A mulher está encurvada de 18 anos. Ele chama, e um detalhe, né? Ele quebrou um protocolo ali, porque no local onde Jesus está, na sinagoga, falando da lei, era um local reservado para homens. O departamento ou o local onde ficavam as mulheres ficava em outro local, separado. Então, quando Jesus para a pregação e chama a mulher, imagine o constrangimento da mulher. Ela vai entrar num ambiente onde só tem homem. Detalhe, ela está encurvada. Já é um agravante, além da questão, né, da vergonha, né? Por estar em um ambiente onde está só homens, ela tem um problema. Ela está encurvada.
E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, endireita-te. Ela, endireita-te, e o texto diz que o demônio que estava causando essa lesão na coluna dela foi retirado. E aí surgem os fariseus: você não pode fazer isso no dia de sábado. Aliás, tem dia para Jesus curar? Não. E aí Jesus vai explicar para aqueles homens que, poxa, se vocês que são donos de ovelhas, se uma ovelha de vocês cair no buraco, no precipício, e ela estiver agonizando, se ela cair no dia de sábado, você não vai parar tudo que você está fazendo para retirar a ovelha? Ou vocês deixarão a ovelha agonizar até terminar o sábado para depois retirar ela? Jesus estava explicando que a necessidade, que o amor fala mais alto que a lei. A necessidade da cura daquela mulher era urgente, 18 anos. Jesus curou ela. Jesus restaurou a saúde dela. Então, para os fariseus, era mais importante deixar a mulher encurvada, doente, do que ela ser curada no sábado. E Jesus veio para dar a interpretação. Quando Jesus, que no seu ministério terreno, 80% dos milagres que Jesus fez, ele fez em dia de sábado, para justamente dar a real interpretação do sábado, aonde que a necessidade, a urgência, fala mais do que a letra da lei. E aí, nós nos separamos com os adventistas, que estão presos na lei, aonde que eles colocam a cruz de Cristo no mesmo patamar da guarda do sábado. E aí, quando eu nivelo ou eu igualo a letra da lei com a cruz, eu estou anulando todo o sacrifício de Cristo. Isso é uma heresia. A cruz está acima de todos os esforços humanos. A cruz é mais importante que o jejum. A cruz é mais importante do que a sua oração. A cruz está acima de tudo. Não há lei ao se comparar com a cruz. E quando eles fazem isso, eles estão cometendo uma heresia. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Mas para isso, veja aí, na página 5, doutrinas e refutações, a guarda do sábado e da lei. Acharam aí? É na página 5 ou 6? Página 4. Eu estou na 4. É o que eu disse no começo. Na 4. Página 4. Coloca aí no rodapé, né? Como não tem número de página, coloca aí página 4. Tá? Maravilha. Página 4. Doutrinas e refutações. A guarda do sábado e da lei. O zelo e a adoração que os adventistas têm pela lei e pelo sábado advém, naturalmente, das visões da senhora Witt, teve em relação aos 10 mandamentos ao capítulo 14 de Apocalipse. O sábado é considerado como selo de Deus. Veja aí Êxodo 31. Vamos ler esse texto, porque os adventistas usam esse texto e alguns outros para defender a guarda do sábado. Por favor, não se esqueça, nós estamos em sala de aula, é muito importante você fazer o seu material. E um desses materiais necessários é a Bíblia. Tá bom? Êxodo 31, versículo 12 e 13. Quem achou pode ler. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, gerações após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Ou morto. Ou morto. Mas vamos analisar alguns detalhes. Deus está dando essa ordem para qual nação? Israel. Qual que é o livro? Qual que é o livro? Êxodo. Quem está escrevendo isso? Moisés. Só para a base de informação, quando o livro do Êxodo foi escrito, mais ou menos em 2.500 anos antes de Jesus nascer. Jesus nasceu, nós estamos no 2020. Ou seja, esse texto tem quase 5.000 anos. Dessa ordem que foi dada por Deus a nós, temos aí
um hiato de tempo de 5.000 anos, para uma nação que está saindo da terra do Egito, que ainda vai entrar na terra prometida. Então, outra coisa, a localidade desse evento, na Ásia, Oriente, a parte oriental do planeta, não tem nada a ver com nós ocidentais. Então, nós aí já identificamos um problema. Primeiro, questão da cultura. A cultura ocidental, a nossa cultura brasileira, não tem nada a ver com a cultura hebraica, que ainda não tinha entrado na Terra Prometida. Então, o que está sendo dito aqui não serve para nós, era para Israel. E ali, de fato, era necessário guardar o sábado. Por quê? Quem concorda comigo que quem trabalha ou quem só trabalha perde aquele momento para o devocional? Já imaginou, ou vocês já perceberam que aquelas pessoas dentre nós que só trabalha, ela não tem uma vida devocional forte ou consolidada? Porque a vida dela só trabalha. Então, diante dessa perspectiva, Deus então ele percebeu essa anomalia na vida espiritual de Israel e vai ordenar a guarda do sábado. Por quê? Porque Deus que enxerga lá na frente, Deus é onisciente. Quando eu falo de onisciência de Deus, eu estou falando de um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro no mesmo tempo, no mesmo espaço. Deus vai saber, Deus vai antever que lá na frente, por que eles foram para o cativeiro da Babilônia? Porque não guardaram o sábado. Vocês lembram quantos anos Israel ficou na Babilônia? Judá ficou na Babilônia? 70 anos. 70 anos. Guarde essa informação aqui. Voltando aqui em Êxodo 31, então Deus está orientando ao povo parar um dia da semana para as atividades cotidianas deles. Olha, vocês vão trabalhar, vocês vão plantar as suas vinhas, vocês vão colher os seus alimentos, vocês vão cuidar dos seus animais, mas no sábado vocês não vão trabalhar. Mas era para eles ficarem em casa? Não. O dia era para ser separado, devocional, culto, comunhão com Deus. Só que o grande problema é que eles fizeram desse dia de culto, o sábado, não devocional, mas uma religiosidade. E aí quando Cristo vem para dar a interpretação real da lei, que os fariseus, na época de Cristo, transformaram em religiosidade. E o que é religiosidade? São as atividades de uma vida religiosa. Só que há um perigo em vir para a igreja e só vir para a igreja. Fica no automático, né? Exatamente. Porque se você tiver só atividade religiosa e não devocional, essas atividades religiosas que você pratica, para Deus não vale nada. Eu vou tentar trazer para o nosso ambiente. Poxa, tem culto de oração na segunda, culto na quarta, culto na sexta, culto no sábado, evangelismo no domingo à tarde, escola dominical, culto à noite, segunda culto de oração. Ah, mas eu estou fazendo a obra. Antes de você fazer a obra, Deus quer você. Porque não adianta. Procure na Bíblia Deus procurando a adoração. Você vai encontrar na Bíblia Deus procurando a adoração? Adorador. É diferente. Veja que a atividade religiosa não substitui o devocional. Isso é importante. E a maior evidência, ou um dos sinais da volta de Cristo, quando os discípulos perguntam para Cristo, assim, no capítulo 24 de Mateus, qual o sinal da tua vinda? Aí ele vai responder no capítulo 25, contando a parábola das 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Todas estavam vestidas de noiva? Sim. Todas tinham lamparina? Sim. Todas tinham azeite? Não. Sim. Todas dormiram? Sim. Só que 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. As que não estavam preparadas também estavam vestidas de noiva, era virgem, tinha lamparina e tinha azeite, de proporção menor, mas tinha azeite. Moral da história: a religiosidade, o externo, será a marca do sinal do arrebatamento. Quando você olhar para a igreja
e vê muita religiosidade, que é os nossos dias, Jesus está voltando. Esqueceu do principal. Exatamente. Na ótica de Cristo, ele não prioriza a tua atividade no reino. Ele prioriza você no reino, que é diferente. Então, essa questão de guardar o sábado se tornou uma religiosidade. Só que Deus queria devocional. Só que o tempo vai passar e eles vão atropelar o sábado. Eles vão deixar o devocional e vai usar o sábado para o trabalho cotidiano. Aí o que acontece? Deus envia Nabucodonosor e faz com que a terra... Porque é o seguinte, esses 70 anos na Babilônia, eles é correspondente ao número de sábados que eles deixaram de cumprir. Quando eles entram na terra de Canaã, né, o primeiro ano que começou a contar essa questão do sábado, aconteceu em Êxodo 12. Em Êxodo 12 vocês sabem que começou a Páscoa. E a Páscoa não começou em Canaã. A Páscoa começou na terra da escravidão. Ou seja, a festa da liberdade foi celebrada ainda na escravidão. Ali começou o novo ano para Israel. Por exemplo, hoje nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Só que Israel não tem, o calendário de Israel não é o gregoriano que nós seguimos. O calendário de Israel continua, porque para Israel eles não creem no Messias, automaticamente não tem antes nem depois de Cristo. Hoje em Israel é o ano 5.780. Então, porque eles contam direto. Então, mas o primeiro ano aconteceu na terra do Egito, em Êxodo 12, no mês de Abib. Mês de Abib é o equivalente ao mês de janeiro para nós, começo do ano. Começou na terra da escravidão. Ali começou a contagem do sábado. Só que desde o momento em que eles entram na terra prometida, até o ano 606, mais ou menos até 586, quando eu falo de datas na Bíblia, nunca é um número exato, é sempre aproximado, tá, gente? Desse ano, que foi o ano da invasão de Nabucodonosor, onde ele entra em Israel, destrói o templo, destrói os muros, queima as casas, queima o templo e leva os judeus para a Babilônia, da entrada na terra de Canaã até esse período, o povo desobedeceu o sábado, 490 anos. Da entrada da terra de Canaã até o exílio, até a entrada na Babilônia, 490 anos. Se você pegar que a cada 6 dias eles trabalhavam e guardavam o sábado, se você fizer a conta aqui vai ser o equivalente a 70 anos de sábados que eles não guardaram. Moral da história, eles tinham que trabalhar na terra e deixar que o sábado a terra descansasse. Como eles não deixavam, porque o egoísmo, né, o lado humano, sempre aflora nesse dia, né? É como aquele evento do pão caindo do céu. Olha, vocês comam a porção de hoje, comam, não guardem para amanhã. Mas ainda assim tinha gente que pegava, né? Quem lembra do início da pandemia, quando os mercados abriram aquela aglomeração para comprar papel higiênico? Para que papel higiênico? Aí você ia lá, cadê o papel higiênico? Acabou. Por quê? Porque a preocupação com o dia de amanhã. Aí Deus, olha só, faz com que pão caia do céu e ordena, olha, como a porção de hoje, amanhã tem mais pão do céu, mas tinha aqueles que pegavam e guardavam para o dia de amanhã, porque e se amanhã não cai pão? Aí quando amanhecia o dia, o pão estava podre. Não confiou, né? Não confiou. Então o povo, ele trabalha 6 dias, mas era o sábado para cultuar Deus. Eles trabalhavam. Os anos foram passando. Gente, Deus tem um memorial. Quando os anos foram passando, aí chegou o momento que Deus, a minha palavra tem que ser cumprida. Então, 70 anos que eles ficaram sem guardar, 70 anos de sábados. Eles não obedeceram, então o próprio Deus tirou o povo da terra e deixou a terra descansando 70 anos. Ô professor, mas também a terra era muito fértil lá, né? Então eles Sim. precisaram se empolgar, né? Aí não tem jeito, né? Um cacho de uva era 2 pessoas carregando. Nossa. Tente imaginar. Diminuiu bastante, né? A terra descansou 70 anos. Eu dei essa volta para explicar a questão que para os adventistas o sábado é sagrado, mas para nós é uma religiosidade sem fundamento, porque essa questão da lei do sábado não serve para nós. É como comer a carne de porco. Quem é que gosta de bisteca?
Eu comi hoje. Costelinha de porco. Misericórdia, um melzinho ali, um feijão, uma salada, uma coca gelada depois. Misericórdia. Mas o grande problema é que quem come carne de porco? Tá todo mundo no inferno aqui, então. Percebeu? Maioria, né? Percebeu? Por que Deus proibiu não comer a carne de porco? Porque o povo estava no deserto, calor. Matar o animal tinha que consumir a carne na hora, não poderia guardar porque é uma carne que contrai muita doença. O povo estava morrendo. A guarda do sábado é só um dos mandamentos. É só mais um dos mandamentos. Então, se eles guardam o sábado, como eles também, ainda os adventistas. Para eles lá na época. Para eles na época. Mas os adventistas hoje não comem carne de porco também. E guarda o sábado ainda, né? Você entendeu? E guarda o sábado. E guarda o sábado. Só que eles cumprem algumas leis e outras não. E aí? Se for para guardar a lei, vamos guardar a lei completa? Então, a questão do sábado é apenas uma religiosidade. Bom, agora na página 5, agora sim, página 5. Outra coisa que eles acreditam, o sono da alma. Né? A expressão chamada de sono da alma. Ó, a inexistência do espírito entre a morte e ressurreição final, o sono da alma. Foi aqui que semana passada eu expliquei sobre corpo, alma e espírito? Sim. Foi. Aliás, eu parei a aula aqui. Foi. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que dentro da crença adventista do sétimo dia, eles acreditam que a pessoa morreu, olha só, a pessoa morreu, ela não ressuscita. Só que nós estamos aqui, na página 5 ainda diz assim, ó, as principais passagens bíblicas que refutam esse pensamento são: A. Jesus ensinou a imortalidade da alma. Se você pegar Mateus 10, 28, 17, do 1 ao 3, 22 e 32, Lucas 16, que é a parábola do rico e o Lázaro, só por exemplo, só em Lucas 16, na parábola do rico e o Lázaro, nós temos ali a comprovação de que de fato a alma é imortal. Porque o cenário que Jesus está relatando é um homem rico que morreu e a Lázaro que morreu. Só que ambos ressuscitaram. O Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, para o inferno. Olha que coisa interessante. Aqui, só nesse texto, o próprio Cristo está comprovando a imortalidade da alma, coisa que os adventistas dizem que não existe. Uma vez que uma pessoa morreu, Zé Fini, acabou. É isso? Não. Que a Bíblia diz? Não. Então nós refutamos. Tá? Outra coisa, a aniquilação total dos ímpios. A doutrina da... Vocês estão me acompanhando aí? Sim. Na coxinha? A doutrina da aniquilação total dos ímpios é completamente contrária aos ensinos das Escrituras e apresenta Deus como impotente para resolver o problema do mal. A Bíblia mostra que há um inferno local de castigo e... Bom, vamos entender um pouquinho disso aqui. Ó, nós estamos aqui refutando algumas crenças dos adventistas dos sétimos dias. Você pode usar esses textos bíblicos e aquilo que nós estamos aprendendo para refutar futuramente algum adventista querer confrontar você. Primeiro, eu disse aqui que eles guardam o sábado. E nós provamos aqui que o fim da lei é sábado, que para guardar a lei é mais uma questão religiosa do que uma questão de fé ou uma questão de devocional. Segundo, a imortalidade da alma. Nós cremos que a parte imortal do corpo do homem e de uma mulher é a alma. A alma ela é imortal. E quem decide o futuro da alma, que a alma é eterna, você, sou eu durante a vida. Nós decidimos através das nossas escolhas para onde vai a nossa alma. A terceira crença que nós estamos refutando aqui é que os adventistas do sétimo dia, eles acreditam que o mal será aniquilado totalmente aqui na terra. Bom, quando eu afirmo isso, eu estou dizendo que Deus é inoperante para aniquilar o mal na eternidade. Se você voltar à crença anterior que nós estudamos, onde eles acreditam que a alma não é imortal, e nós citamos aqui Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro, Jesus provando que a alma ela é imortal sim,
que a vida segue depois da morte, eles acreditam que a vida não segue depois da morte. E nós acreditamos que a vida segue depois da morte. Se eles não acreditam na ressurreição, então aqui fica claro que se não há ressurreição, então todos os ímpios pagarão seus pecados aqui na terra. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus criou um inferno. Para que Deus criou o inferno? O diabo e seus anjos. O diabo, seus anjos e as pessoas que rejeitaram Jesus, que não foram salvas ou que não serão salvas. Ora, se Jesus preparou um local para punir os ímpios futuramente na eternidade, então como que os adventistas podem chegar aqui e dizer que o mal será aniquilado na terra? Aí fica fácil, né? Não. Deus é justo. O mal vai ser pago aqui na terra e na eternidade. Vocês podem ler aí, ó. A Bíblia mostra que A, o inferno é um local de castigo eterno. B, o inferno é um lugar de trevas. C, o inferno é um lugar de sofrimento eterno. D, no inferno não haverá descanso. Isso aqui é interessante, gente. Isso aqui é interessante. O que nós estamos estudando aqui é que os adventistas não creem no inferno. Professor, eles creem no juízo final? Não. Eles creem no juízo final? Não. Se eles não creem na ressurreição, automaticamente eles não creem no inferno, não creem no juízo final e não creem no Deus de justiça. Resumindo, para eles, Deus acaba se tornando inoperante só em julgar os ímpios aqui na terra. Não. Há um futuro. Mas observa aqui, eu queria abrir um espaço para falar sobre o inferno. Bom, deixa eu apagar aqui. Se eles não acreditam no inferno, nós acreditamos no inferno. Porém, já parou para pensar e para analisar que o inferno, pregações sobre o inferno são raras? Você lembra qual foi a última vez que você ouviu falar sobre o inferno? Veja que são mensagens raras. E isso é importante nós lembrarmos, por quê? Porque os adventistas, primeiro, eles guardam a lei do sábado. E nós acreditamos que Jesus é o fim da lei. Segundo, eles acreditam que a pessoa morreu, acabou aqui. E nós acreditamos na eternidade, na ressurreição. Sim ou não? Sim. Sim. Terceira crença, eles acreditam que o inferno não existe. Para nós o inferno Existe. Aliás, o inferno já foi criado? Mas aí alguém pode perguntar assim, pastor Ezequiel: uma pessoa ímpia que morreu, ela foi para onde? Ela está onde agora? Lugar reservado. No inferno não pode ser. No inferno propriamente dito, não. Lugar na antessala do inferno. Você falou. Eu chamo esse local para onde o ímpio morreu, está agora, numa antessala, que a Bíblia chama de Hades. Sala de espera, né? Será uma sala de espera. Enquanto os ímpios que morreram estão no Hades aguardando a abertura, literalmente, do lago de fogo, essa abertura do lago de fogo vai ocorrer no juízo final. É no juízo final que o lago de fogo, o inferno propriamente dito, será inaugurado. Mas antes, quem morreu sem salvação está aqui. Mas, olha que coisa interessante. Deixa eu falar aqui, citar aqui um outro local. Seio de Abraão. O Geena seria os hebreus em Jerusalém. Eles depositavam os seus lixos, restos mortais de mendigos, de animais, para fora da cidade, no lixão, que ali era tido como Geena, local dos mortos. Não é o inferno. Aliás, quando Deus pede para Jeremias descer a casa do oleiro, é justamente no lixão, fora da cidade. Para quem não sabe, Jerusalém fica numa espécie de montanha e o lixão fica fora da cidade. Quando Deus fala, levanta e desce, ele tem que descer até o lixão da cidade. Do lado do lixo da cidade tem a casa do oleiro. Interessante, né? Deus manda o profeta ir para o lixo da cidade. Pegou? O lugar de profeta não é em Jerusalém. É no lixo da cidade. Bom, isso aí ficou por onde só.
Foi aqui que alguém perguntou para mim sobre Abraão, o seio de Abraão? Foi, né? Seio de Abraão não é Abraão, lá o pai da fé, tá, gente? É uma expressão, porque a palavra seio, ela traz a ideia de colo, né? Alguém que morre salvo em Cristo, ela demonstra fé em Jesus, sim ou não? Sim. E quem é o pai da fé? Abraão. Então aqui é uma figura de linguagem, ou seja, quem morre em Cristo vai para o colo de Deus, aguardar o arrebatamento que ainda não aconteceu. Entendeu? Sim. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, um ímpio que morreu, ele está onde? Ele está onde agora? Que eu chamo de antessala do inferno. Morreu salvo. Seio de Abraão. Graças a Deus. Né? Quem está aqui está consciente, sim ou não? Sim. E quem está aqui? Sim. Vou melhorar a pergunta. Quem está aqui agora está em atividade? Sim ou não? Sim. E aqui? Descansando. Não sei. Eu vou, só um minutinho, irmão Francisco. Eu vou provar isso na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16. Pois é, Francisco. Abra aí a Bíblia, Lucas 16. Quando o Senhor Jesus foi orar, eu vou lembrar de um, que até desceu ali Elias, Moisés e... Sim, Monte Tabor. né? Cidade de Jerusalém está aqui, desce, anda um pouquinho, sobe o Monte Tabor. Eles desceram para ali até que os discípulos disseram, deixa que nós faz uma tenda, cara. É um outro monte fora de Jerusalém. Então, para eles descer ali, não é como se eles tivessem uma consciência. Eles desceram lá, não foi nada que Jesus foi orar? Eu não estou entendendo a pergunta do irmão. Não, porque assim, o Senhor Jesus, quando subiu no monte para orar, não desceu ali Moisés, Elias, até que os discípulos disseram assim. Não, Jesus e os Pedro, Tiago e João subiram o Monte Tabor. Lá no Monte Tabor, Jesus começa a entrar em metamorfose, revelar a sua glória. Aparece Elias e Moisés. Ali Pedro, bom, estamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Esse é o texto. Certo. Qual é a pergunta? Não estavam conscientes. Se Pedro estava assim. Não, se Elias e Moisés estavam conscientes. Vai descer ali. Ó, aí que está uma outra questão. Ali não é o seio de Abraão. E segundo, Elias está vivo, não estava morto. Elias não morreu ainda. Moisés sim. Esse é um ponto. Até naquele detalhe, na escatologia. Bom, ali eles estão conversando com Jesus. De fato, eles estão em atividade. Porém, ali não é o seio de Abraão. O próprio Cristo, pelo poder da sua glória, traz a representatividade dos profetas, a pessoa de Elias, e a representatividade da lei na pessoa de Moisés. E ali passa a conversar. E Pedro, que não sabe quem é Elias, que não sabe quem é Moisés, porque Pedro não